Saudações, surfistas da internet! Tudo bem com vocês? Vai começando agora mais um episódio do nosso podcast Mosaico de Ideias. Aqui, toda ideia é bem-vinda. No episódio de hoje, pessoal, nós vamos falar sobre um produto que é cultuado por muitas pessoas. Eu ouso a dizer que 9 a cada 10 brasileiros consomem esse produto todos os dias. Estou falando do nosso cafezinho, aquele cafezinho maroto que a gente tem que tomar para começar o dia. E para tal, nós convidamos aqui um especialista no assunto, o proprietário da marca de Montanha Cafés, Anet Viana. Tudo bom, Anet? Seja muito bem-vindo. Opa, Matheus, boa noite. Boa noite, pessoal. Obrigado aí, viu, pelo convite. Tava ansioso aí por esse momento, né? A gente, entre idas e vindas aí, deu certo hoje, que bom. E é sempre legal, sempre bom falar de café. Acho que é bom beber, é bom falar, né? Então é bem interessante o assunto. E estamos aqui, vamos lá, pô. Se a gente puder contribuir de alguma forma, vamos Ah, lá. maravilha, cara. Não, eu tenho certeza que o papo vai ser aqui muito legal. Mas vamos lá, vamos, como diz o jargão popular, vamos começar do começo, né não? Anet, Certo. como é que começou essa sua vida empreendedora no café? Assim, foi uma oportunidade que apareceu para você, uma oportunidade de negócio, ou foi uma paixão mesmo que virou um trabalho? Matheus, é assim, é um pouco dos dois, é uma mistura dos dois, sim. Eu trabalhava na Infraero, né? Fui 17 anos funcionário público, antes disso fiz outros trabalhos e tudo, mas sempre tinha aquela inquietação para empreender, né? Eu queria algo que eu pudesse contribuir com a sociedade de alguma forma, seja com produto, com a prestação de serviço, eu sempre vinha alimentando esse sonho. E um ano antes, né? Isso foi em 2020. Eu comecei, em 2019 mais ou menos, eu comecei a reviver a história do café, né? Porque a minha família sempre foi produtora, desde a época do meu avô e tudo. Mas assim, pequenos produtores vendendo para corretores aqui, ninguém se aventurou na torrefação e nem nada, né? Para vender o café, vamos dizer assim, para consumo, né? Eles vendiam café in natura, né? Que é o café verde, cru. E aí, rapaz, eu vim para cá passear em 2020 e me deu uma vontade, assim, sabe? Voltou aquela relação do café e eu falei assim: vou experimentar. E aí eu levei um pouco de café para Brasília e os meus amigos, né? Aí sempre começa com os amigos, né? A gente levando Sim. para um, para outro. Rapaz, que café é esse? Que café bom, que não sei o que. Eu falei: mas esse é café de verdade mesmo, é café que a gente pegou lá, separou, selecionou e trouxe. Pô, rapaz, por que você não começa? Vende o café, é interessante. Aí começou um amigo falando, outro amigo falando, eu falei assim: chegou a hora. E aí, né, juntou a vontade de empreender com a paixão do café, e aí nasceu a de Montanha, né? Nasceu, na verdade, a gente começou em agosto de 2020 como uma experiência, né, mas já com a logo, já com as embalagens já mais ou menos como é hoje, teve uma evolução, tudo, mas mais ou menos como é hoje. E aí em 2021 a gente registrou a empresa, e aí desde então estamos aí no, na estrada. Cara, que legal. E aí, só para o pessoal se situar, como você falou assim, vim para cá, você está agora onde? Você está em Minas Gerais. Ah, desculpa, verdade. Eu Ah, tô né? aqui até. Eu sempre gosto, quando eu venho para cá, eu sempre gosto de falar com os meus clientes, que na semana geralmente não tem entrega, porque eu estou em Minas buscando um novo lote. Eu faço questão de vir aqui, porque eu gosto de selecionar o café, eu gosto de ir na fazenda comprar o café. Então hoje cedo eu já fui lá, já vistoriei, já vi o café, já levei para maquinar. Maquinar é um rebeneficiamento do café, onde a gente separa. Porque quando o café ele é limpo, ele ainda fica uma impurezazinha, uma casquinha ou outra. Então eu gosto de passar ele num outro, fazer um outro processo que a gente chama de rebeneficiamento, para aí sim ele vir um café assim bem limpinho, um café sem nenhum tipo de impureza, né? Que é o que dá o sabor da de montanha, do café de montanha, né? Ah, cara, maravilha. Olha, que legal, que história bacana então começou com ali com a família, né? Quase de subsistência e virou aí um comércio. Cara, aí vamos lá. Aí você falou, você já começou a falar aí do café verde, de impureza, rebeneficiamento que você usou? Esse Isso é. termo aí.
Tá, vamos lá. E assim, então, por que Minas Gerais, né? Assim, a gente conhece muito, até os cafés, digamos assim, vou chamar de produção em grande escala, né? Sempre vê a região mineira, sei o que mineiro. Por que Minas Gerais tem alguma coisa que influencia nessa produção de Minas Gerais aqui no Brasil ser tão farta e ser escoar tanto para o Brasil afora? Olha, assim, o tamanho do estado contribui, que é um estado muito grande. O Verdade. clima do estado, né, que é o café ele pede um pouco de clima frio, né? Tanto é altitude. Minas tem altitudes propícias para o café, né? Em especial para o arábica, né? Porque hoje no mundo nós temos dois tipos de café, que é o arábica e o robusta, que é também chamado de conilon. Esse robusta, conilon, ele é mais para altitudes mais próximas do mar, né? Altitudes baixas. Certo, certo. O arábica ele já se dá melhor em altitudes maiores, né? 1.200 metros de altitude, né? Em relação ao mar e tudo. Então Minas tem muito essa característica. O terroir, que é o solo, né? A formação do solo, a característica. Então tudo isso favoreceu Minas, né? Para ser hoje o maior produtor de café do Brasil, né? Certo, certo. Uhum. E hoje, o Brasil, assim, ele produz 100% arábica ou tem produções desse Não, outro tipo tem, que você tem falou, produção. Robusta. robusta? Robusta, Isso. robusta. Tem, né, nós temos produção. Lógico, o arábica, assim, a maioria, né, é muito maior a produção de arábica, lógico, mas nós temos estados produtores como Rondônia, nós temos Bahia e Espírito Santo, né? Se destacando aí o Espírito Santo, como acho que, se eu não me engano, é o maior produtor de robusta no Brasil. Ah, legal. E aí, falando de Bahia e Espírito Santo, estão ali a nível do mar, né? Rondônia Sim, não. Rondônia já Rondônia já tem. não. Mas Bom, também é um bom produtor de robusta, de conilon. e qual é a principal diferença, assim? Como é que você, o que difere para um café virar arábica e para um café virar robusta? É a planta, é a A origem da planta. planta. É, a Ah, tá. planta. Então é então assim, Desde isso. não é a produção, Não, é não. desde a da É desde plantação a mesmo. produção. Isso. E aí você tem a diferenciação. Aí, eu não sou especialista, tá, nessa parte botânica, vamos dizer assim, Entendi, entendi. mas o, o Conilon, ele tem mais cafeína do que o Arábica. Então, isso influencia, aí isso é a questão, né, da planta, mas tem a questão do sabor também. O arábica você consegue extrair uma doçura melhor, uma acidez, um cítrico melhor, né, do que o conilon. Até pouco tempo, o conilon ele era muito usado para misturar no arábica, né, a indústria usava muito porque ele era mais barato. Hoje eu nem sei como é que a indústria está fazendo, porque está quase nivelado o preço, né? Eles estão o robusto ele evoluiu muito na questão né, da qualidade dele. Então hoje um preço de um robusto, né, falando de preço de saca, né, que é uma saca é 60 quilos de café, né? Então o preço dele está mais ou menos ali na mesma linha agora. Conseguiram melhorar muito a qualidade, né, na produção. Entendi. E aí, 60 quilos de café já. é, Como é que pode Limpo, falar? Já limpo. limpo. O que Isso. você. Como é que você chama aí de. Vamos falar da produção do café, vamos lá. Sim. Vamos Começa a lá. colheita, e Isso. como é que você chama o café de limpo? Tá, vamos lá. O café, quando ele primeiro ele tem a florada, né? Depois de 3, 4 anos que você planta a muda, aí o café vem dando florada e tudo. No terceiro ou quarto ano ele já começa a produzir, dando uma produção boa. E aí depois da florada vem ele fica granado, ele vem começando a formar os grãos, né? Até chegar no cereja, que são grãos vermelhos ou amarelos, né? Dependendo da planta, né? Dependendo da variedade do café. Por exemplo, o arábica tem vários tipos de café arábica, né? Você tem o catuai, você tem o mundo novo, você tem o arara, você tem o bourbon. Então são vários tipos de café, né? E cada um tem a sua característica,
né, de sabor, de doçura, de acidez, todas essas coisas, como é que fala? É, como é que se diz? Eu perdi um pouco o que seria essas características, mas ele influencia nas características do café, em geral, né? E desculpa, perdi o raciocínio. Deixa eu só. Eu perdi o raciocínio aqui. Eu tava falando Dos tipos dos tipos de café. que começa a produção, Ah, tá. né? A Beleza. da Então, colheita e passa pela limpeza, aí tem os vários tipos aí isso. que você estava Aí nós falando. voltando na cor, né? Tanto é que ele pode ser vermelho ou amarelo, e aí a gente chama ele de cereja. É o café que ele chega no ponto de cereja. Quando ele está nesse ponto, você colhe esse café e ele vai para um tipo de seca, né? Você vai secar esse café, né? Aí tem a seca natural, que tanto pode ser num terreiro de cimento ou suspenso. Hoje, para a produção de cafés especiais, usa muito a questão do terreiro suspenso, entendeu? O que você faz? Você cria cavaletes, coloca um sombrite, né? Que sombrite é uma telazinha que você usa para horta. E aí você faz tipo uma mesa grande e você coloca o café ali para secar, porque aí você tem ventilação dos dois lados, então é melhor. Então você seca o café natural, ou seja, natural por quê? Você colocou lá o sol, o próprio sol vai secar ele. E hoje você tem outros métodos, né, que são os rotativos, que você coloca ele num cilindro, como se fosse um caminhão-pipa, um caminhão de Certo. tanque, um caminhão-tanque, né? Ele é um tanque que fica girando o café com fogo, e ali você seca, é um outro tipo de seca, né? Você tem o tipo caixa, que é como se fosse uma fornalha. E aí você fica girando ele dentro de uma caixa grande de cimento, girando ele e a fornalha embaixo secando. Então são vários tipos de secas de café, mas é isso. Você pega ele cereja no pé, leva ele para um desses três tipos de seca, e depois que ele seca, que a gente chama que ele está em coco, que ele era vermelhinho ou amarelinho, né? Aí ele ficou pretinho, porque ele secou, né? Aí a gente chama que ele está em coco. Pronto. A partir daí, você armazena dessa forma para conservar, e na época da venda, de vender, você limpa ele, ou seja, tira essa casca. E ele fica aqueles grãos que a gente conhece, que é aquele grão verde, né? Que é um grãozinho verde que ali, o grãozinho, eu podia ter trazido um grãozinho para a gente mostrar aqui, seria interessante, Ah, seria. Legal, né? legal. Um grãozinho de café, ele é dividido em dois e no meio tem o sucro ventral, que é onde está o sabor do café, entendeu? Certo. Por isso é que Entendi. quando a gente fala de café especial, de café gourmet, ele é aquele grão bem formadinho, porque ele tem esse suco que traz o sabor. Normalmente, café tradicional, que são os cafés vendidos em mercados, eles são cafés quebrados, então ele perde um pouco do sabor, ele traz muito amargor porque ele não tem esse suco, entendeu? Então, o que a gente chama de café limpo? É depois que a gente tira essa casca preta, né? Que depois que ele seca, ele vira, aí você consegue tirar. Normalmente você tem dois grãozinhos em cada coco daquele, né? Em cada cereja daquela. Certo, entendi, E entendi. aí a partir daí aí quando você limpa, aí você forma a saca, que são 60 quilos, que é a forma hoje, a unidade, né, de café vendido hoje é sacas, né? É a saca, né? É a E saca de café. essas. Entendi, Anete. E assim, vamos voltar só um pouquinho para falar sobre esses métodos que você falou de secagem, né? E no Certo. final das contas, isso vai influenciar no sabor? Se for uma seca natural, se for uma Sim, seca pelo caminhão-pipa aí, isso vai sim, influenciar, né? totalmente, totalmente. Entendi. Hoje o mais indicado, o que leva a sabores assim a você explorar muito o sensorial do café é a natural. Sim, Hoje a natural imaginei, imaginei. é a que você. Aí, assim, esses são os tradicionais. Hoje, por exemplo, você tem uma outra forma de secar esse café. Você tira a cereja, ele com ele ainda maduro, sem secar. E aí você seca ele despolpado, que a gente chama de café despolpado. Eu particularmente não gosto. Eu prefiro da seca natural, onde você seca ele com a cereja. Por quê? Quando você tira isso é uma opinião da de montanha, tá? Isso aí não é. Se você pode encontrar outros.
produtores, outros torrefadores que prefiram o despolpado. Mas, na minha opinião, quando você tira um pouco da mucilagem do café, porque quando ele está na cerejinha, ele tem uma mucilagem. Se ele seca dentro da cereja, ele absorve mais essa mucilagem. Então ele fica um café com mais fácil de você extrair uma doçura, Entendi, entendeu? Então, mas, entendi. igual eu falei, você pode encontrar pessoas que prefiram a seca despolpada, do café despolpado, tá? Mas Perfeito, é uma outra perfeito, forma entendi. também, é um café bom também, entendeu? Sim. Não, então hoje, pelo que eu estou entendendo aí, hoje é de montanha, né? Sua empresa, vocês fazem o natural. O natural. Vocês fazem a secagem natural. Assim, E na assim, verdade, ah, nós não, a de montanha não produz, tá? Só deixar tá, bem claro, a perfeito. de montanha, assim, ela não produz a planta, assim, ela não tem lavoura de café, né? Que a gente chama de Entendi. lavoura de café. Nós não temos, porém, nós buscamos e damos preferência para A produtores, cafés. né, que optam, né, ou que utilizam a seca natural. Perfeito. Não, entendi. Bacana, bacana. Isso aí e no final das contas, isso vai influenciar para pro produtor, digamos assim, o preço, se foi natural ou se não foi, ou não faz muita diferença? Não, não faz porque assim, na verdade faz diferença no custo dele, aí na margem de lucro e tudo, porque o preço de venda ele é tabelado, né? Então assim, o mercado é que dita o preço do café, né? Ele é Entendi. cotado na bolsa de Nova York, né? É uma commodity, né, brasileira. Sim, E então assim, esse preço ele é meio que dado. Então o produtor ele trabalha muito no custo, que é onde ele vai definir a margem dele. Já que ele não consegue definir o preço de venda, ele define o preço de custo para ele fazer sim. a margem dele, entendeu? Ah, entendi, entendi. E aí, vamos lá. Você falou desses cafés de mercado que, gente, que vamos ser bem honestos, é diferente. Quando você toma um café gourmet, né, como o de montanha, como outros, você toma um café de mercado, é diferente. É até difícil você voltar a Sim. tomar um café mais tradicional. E aí eu reparei, né, que nas embalagens de café tem um selo, né, é a A BIC, BIC, a a BIC, BIC, né, Associação Associação Brasileira da Brasileira Indústria do Café. do Café. E ali tem tradicional, superior, gourmet, Gourmet. tem outras nomenclaturas? Na BIC são essas, né? O que você Essas falou. três, Tradicional, superior, gourmet. superior e gourmet. E Mas, isso, pode falar, desculpa. não, não, pode concluir, pode concluir. Tá. E aí você tem a SCA, que é uma associação americana, que trata do café especial, né? Aí você tem uma classificação de café especial, né? Que aí entra outra questão. Por exemplo, o café especial, ele tem um sensorial, onde você consegue identificar um herbal, né? Você consegue identificar um frutado, né? Você consegue notas de laranja, você consegue notas de pêssego, você consegue identificar nesses cafés, assim, uma complexidade sensorial, né? Só que para você chegar neste nível de café, é um processo, tem um protocolo, inclusive, para você de prova, de tudo, para você conseguir atingir esse sensorial. E isso começa lá na plantação, na colheita, por exemplo, um café para dar esse nível de complexidade, ele tem que ser colhido só maduro, né? E aí e como que você colhe sua madura? É manual. Então você vai lá e tem a cata do café. E isso, para um produtor em grande escala, para ele Encarece muito, não é né? interessante, encarece muito e tudo. Então, para você chegar nessa complexidade, você teria que ir atrás de produtores só que optam por Entendi. este processo, né? Então hoje você tem um café especial, você tem vários cafés especiais, só que, por exemplo, quando você vai numa cafeteria, eles respeitam todo o processo para chegar na sua xícara e você conseguir atingir esse sensorial, né? A identificação desse sensorial. Por que a de montanha ainda não chegou, não vende ainda um café especial, por exemplo? Primeiro, por uma questão de a gente está migrando, né? Os nossos clientes, eles são clientes oriundos do café tradicional e a gente está migrando ele para um café gourmet, né? Para quê?
para que devagarzinho, para ele sentir a diferença. Porque, assim, para uma pessoa que sempre tomou café tradicional com uma torra mais intensa, não é fácil você chegar e falar para ele assim, toma um café sem açúcar. Você vai, né, você vai ver que... É Então, assim, verdade. a de montanha ela tem esse propósito, né, de levar um café de qualidade para as pessoas, mas respeitando, né, o paladar. Tanto é que nós temos hoje dois tipos de torra. Né? Nós temos uma torra suave, média, que a gente, né, sempre sugere que o cliente tome sem açúcar, vai experimentando devagarzinho. E nós temos uma torra intensa, que é justamente que é uma torra já mais padrão, né, que as pessoas estão mais acostumadas, mais habituadas, né? Então, é, e aí, né, então você tem um salto, né? Quando você toma um café tradicional, que você depois que você toma um gourmet, você já tem uma quebra ali do que você já estava habituado, então, né? Você tem uma quebra ali. Para o especial, aí você tem uma outra quebra, porque aí você vai começar a sentir sensoriais que você nunca sentiu num café. Você fala assim, ué, mas eu tô bebendo café? Né? Você fica assim, ué, mas café saborizado? Porque Sim. muitas pessoas fazem isso também, né? Saborizam o café. Não é isso. O café, esse sensorial, ele é natural, ele tem que ser natural do café. E existe muito café especial que você consegue sentir esse sensorial. Voltando um pouquinho, por que é difícil você trabalhar o café especial? Porque, como eu te falei, ele tem processo. Por exemplo, para um campo de prova de café, um cupping, né, que se chama, você tem processos. Por exemplo, para você tem a questão da colheita, né, que eu te falei que tem que ser manual. A seca, ela tem que ser suspensa, num terreiro suspenso, para não ter Perfeito. contato com o chão, para ela ter ventilação na hora da fermentação, né, para ela ter uma fermentação natural. É, a torra, ela tem que ser feita média, ela tem o tom de torra, né? Hoje nós temos uma tabela Agriton, também é uma tabela americana, que ela tem o tom de torra de 25 a 95. Mais próximo de 25, quanto mais próximo de 25, escura, quanto mais próximo de 95, clara. Então o tom de torra hoje, para você fazer prova, tem que estar entre 62 e 65, que a gente chama de torra média. Então, assim, são muitos detalhes que você, né, para você chegar num café para que o key grader, né, que é o provador de café, o especialista do café, para que ele avalie aquele café. Então você tem esse tom de torra. A moagem, ela tem que ser feita sendo média, uma granulação média, e ela tem que ser preparada, o café tem que ser preparado 15 minutos depois da moagem. Então ele não pode demorar muito. Né? O café, para ser feito, ele não pode ser fervido, ele tem que ser feito a 92, 93 graus, né? A prova tem que ser a próximo de 55 graus, para o Meu provador Deus, conseguir sentir. É muito detalhe, é né? muita exigência. É muita Entendi, exigência. entendi. Para você chegar num nível de café especial, e aí, agora vamos lá. Como é que eu consigo, como é que eu faço para o que o cliente síntese sensorial, sendo que para um provador identificar ele tem todo esse processo. Então é um pouco difícil. Eu teria que garantir para o meu cliente que que a torra teria que ser feita ali. Ah, e tem uma outra questão. A torra do especial, eu procuro inclusive levar um pouco desse processo para o gourmet, para valorizar mais o café e tudo. Eu consigo fazer. Por exemplo, um café ele tem que ser torrado, ele não pode ser moído na sequência, ele tem que descansar 48 horas, né? Para Então, ser especial. Para ser para ser especial tem que especial. esperar. Você tem que Entendi. descansar, por quê? Para ele voltar né, que ele esquenta muito, ele vai a 210, 212 graus, né? Você resfria ele, ou seja, ele sofreu uma mutação química muito grande. Então você tem que esperar ele descansar ali, voltar para, digamos, acalmar, digamos assim, e aí você vai e torra. Então eu procuro fazer isso. Só que eu teria que garantir para o meu cliente que ele que seria uma torra semanal. Por que não dá para você produzir em grandes escalas? Porque aí eu teria que fazer uma torra muito grande, vários quilos, Certo. né? Certo. E aí ele vai para um estoque. Essa não é a ideia.
Então a de montanha, ela busca replicar um pouco desse processo no gourmet. Então eu garanto para o meu cliente que a torra que foi feita é no máximo 15 dias, entendeu? Só que eu não consigo que ele consuma esse café em pouco tempo, né? Ele compra geralmente para um mês, para 15 dias, né? Então, assim, ele já foi torrado, ele já foi moído, ou seja, ele já sofreu um processo mais um processo, né? No caso, cada vez que você processa qualquer tipo de alimento, ele vai perdendo a sua essência, né? Então, o café é isso. Você colheu ele estava na cerejinha guardadinho. Depois você limpou ele, ou seja, você já tirou a proteção dele. Aí você torrou, ele já sofreu uma mutação química. Aí depois você moe ele, ou seja, você está só quebrando ele. Então, quanto mais próximo da torra você consumir, mais qualidade você vai ter. Entendeu? Então é por Entendi. isso que é muito difícil um café especial hoje você sentir o que está escrito ali na. Não que seja falso ou que alguém está querendo te enganar, Hum, mas é porque ele já sofreu tanto o processo e ele demorou tanto a ir para a xícara que ele vai perdendo esse sim. sensorial, Para entendeu? um consumidor aqui, por exemplo, você falou do key grader, né? Que é como se fosse o enólogo, né? Pro vinho, Isso, fazendo aí isso. É o a cara que. analogia. Isso. Mas assim, é muito até difícil. Tem que ser 92 graus, aí depois tem que baixar para 55 graus. A gente, como pelo menos eu, né? Eu, consumidor médio aí do Brasil, não vou esperar. Às vezes eu faço até 100 graus, passa, Sim. né? A gente sabe que não é o ideal, isso aí eu já aprendi. Que Aham, café não é 100 graus, é um pouquinho menos, né? Mas aí sim. fica realmente muito difícil. Mas assim, você falou que essas notas do café especial, elas são naturais, então eu sempre achei que aquilo ali fosse de uma maneira, claro, não uma maneira indiscriminada, mas selecionada, ele Uhum. fosse misturar com alguma coisa. Por exemplo, um café com notas de caramelo. Tivesse ali uma essência, eu não vou dizer artificial, mas que tivesse ali uma mistura de caramelo no meio. Então não tem. Isso Não não, tem. não existe isso. Não, Não não, sei, aí é que mas. tá. Vamos lá, vamos lá. Tem uma forma de fermentação que você fermenta ele com alguma coisa. Então tem essa. Tá. Existe Tá. esse Existe processo esse de você processo. fermentar com algum. Que é o tal da Isso. flavorizar o café aí. Sim. Aí você até Certo. tem isso. Mas quando você lê lá na embalagem que o café seca natural, então ele já não é fermentado com alguma coisa. Que Certo. ele é torra média, que ele tem notas florais, notas herbais ou notas frutadas, seja maracujá, seja pêssego, seja um limão siciliano. A nossa região aqui, que é a região das matas de Minas, ela tem muito essa característica cítrica do limão siciliano, entendeu? No café. Então Certo. você tem uma base de caramelo, de chocolate. Isso é do próprio café. Que É a legal. própria fruta, vamos dizer assim, né? A própria produto é que dá essas notas, né? Então, assim, é até muito fácil você conseguir extrair caramelo, chocolate, Pô, que avelã. legal. Que Você ter legal. isso, é Que muito fácil legal. fazer, né? Você Eu, extrair eu, isso eu, desde a eu produção, a juro. torra também ajuda. Pô, que legal. Eu jurava que isso era um processo não natural. Eu Sim, jurava não, que tinha uma fermentação. Você falou aí, fermentação. Não saberia que o termo fosse fermentação, mas eu sempre achei que fosse uma mistura que não fosse natural. Então, há sim essas notas, elas são naturais. sim, sim, E isso, assim, e obviamente, né? Tem diferença quando é uma fermentação não natural e sim, algo natural, né? Faz diferença. muito, Então, muita um café especial, ele não pode ter essa fermentação, digamos assim, artificial. não. Aí, Não, um assim, café especial. não, aí é outro tipo de café, outra classificação, né? Entendi. E vamos lá, você falou das embalagens aí, né? O que o pessoal que está nos ouvindo, que gosta de ou que pelo menos quer aprender, né, a tomar um café de melhor qualidade, o pessoal tem que se atentar aí nos rótulos? Tem algumas coisas que no rótulo você pode dar uma olhada e, ó, isso aqui. Porque às vezes a gente Sim, vê, eu via muito assim, não vou falar marca, não vou falar, né? Porque a ideia aqui, só vou falar de sim, montanha. A única marca que a gente pode falar que é de montanha. tá A gente vê bom. lá assim, café. Como é que é?
torrado a 252 graus. É Isso o não pior quer dizer café que nada. existe. É o pior café. Então pronto, galera, já fica a dica aí. Por Mas, quê? E vamos assim, lá. não é um preconceito, não é nada. Tem uma Sim, explicação lógica. É, a ideia da torra alta, né, é esconder defeitos. Né? Porque o café torra média, você consegue sentir o sensorial. Se você torra ele muito, você só aproveita o amargo do café. Por exemplo, o açúcar. Por exemplo, você come arroz queimado? não, Né? não. Então, assim, é lógico que a Não. gente às vezes gosta daquela rapinha, tudo, né? Mas ninguém come nada, né? Ninguém come nada queimado. Então, por que você queima o café? Né? Quando, o café, ele tem um Sim, processo químico ali, tudo. Ele carameliza na torra. Porque o que é? Quando você derrete o açúcar, né? Ele não fica aquele caramelo ali e tudo. Então, sim, o sim, café também tem esse processo. Ele tem um açúcar natural dele. Então, se você queimar aquele açúcar, você passa a não ter mais nada de sensorial nele. Você já perdeu o cítrico, você já perdeu o açúcar, o doce natural dele, e você começa a ter só o amargo. Por isso que a gente põe açúcar no café, sim, né? Porque a gente queima ele. Se você extrapola um pouco o tom de torra, né? Então é isso. Então quando você vê um café extra forte no mercado, você vai ver tradicional, extra forte. extra forte, sim, O extra forte, ele é o pior café que tem, né? Porque é justamente para isso. Ele é para esconder defeitos. Então, quando você for no mercado e você quiser comprar um café de mais qualidade, você sempre olha se ele é superior, se ele é gourmet, se ele é 100% arábica, isso vai estar no rótulo. O tom de torra, se ele é um torra média, né? Tem cafés de mercado que eu considero que são cafés bons ainda, né? Eu acredito que tenha menos impureza porque o paladar deles não é tão amargo, né? Igual você falou, não sim. vou falar marcas aqui, mas tem cafés de mercado que ainda você consegue tomar. Tem uns que não tem condição. Não, não E, tem. né? E uma outra questão que você tem que ver também é o preço, né? Hoje o custo de um café, ele beira R$ 20, R$ 18, o pacotinho de meio quilo. Né? Porque você compra um café na fazenda, você rebeneficia ele, você torra, você embala, tem os impostos, tem o lucro do mercado, tem o lucro de quem vende, tem o lucro do mercado. Como é que ele consegue vender esse café a 14, R$ 15? Então, assim, é chamar para uma reflexão. Será que tem café ali? Será que é só café que tem ali? Né? Sim, E sim, eu acho que eles vão chegar no nível, de novo, é uma opinião minha, né? Eles vão chegar num nível que eles vão separar, igual eles fizeram com leite. Hoje você compra bebida láctea, né? é Como se verdade. fosse um, né? Porque o mercado Aham, chegou, a Anvisa, não sei quem foi que determinou, falou: não, você não está vendendo leite. Você está vendendo tudo menos leite. Você está vendendo menos alguma leite. coisa láctea ali. Então, eles criaram essa diferença. Eu acho que um dia eles vão chegar a isso no café, né? Sim, Que para separar sim, um pouco do que é café e do que tem essência de café, né? exatamente. E é engraçado você falar isso aí, porque no episódio anterior do nosso podcast aqui, a gente conversou sobre vinhos. E a pessoa que tava falando, ela disse isso do vinho suave, que já não é mais considerado. Agora eu não vou lembrar, me foge a memória. E isso ia muito de país para país. Tinha país que considerava o vinho tinto, né, no caso do tinto, exemplo, suave como vinho, mas outros países não, era bebida à base do vinho, mas que não é vinho, que vinho tinha que ser seco ou meio seco. Ou Ou DMC, talvez o futuro aí possa reservar isso, né? Que dependendo ó, isso não é café. Isso é alguma bebida à base de café, ou cafeinada, não sei. Eles vão. Mas realmente, quando você. E para mim, aí eu posso falar de uma experiência particular. Quando eu comecei a tomar café sem açúcar, eu só comecei a tomar café sem açúcar, cafés mais. Eu vou chamar de especial, mas eu vou colocar gourmet no meio, tá? Só para o pessoal entender que certo, não é os tradicionais. O tradicional não dá. Eu, quando tenho que não dá. tomar tradicional, eu vou confessar que eu misturo com leite. Eu tento Sim, misturar um pouquinho com leite, o famoso pingado, porque não dá. sim, Não dá mais. Não dá mais, é cara. É complicado. Depois algo. é um caminho sem volta, viu? Café gourmet Não, especial é um é um caminho caminho. sem volta. E a minha preferência é a torra média.
Eu já tentei, para mim, a torra média, que é aquele mais clarinho assim, né? Ele é marrom, né? Não é preto, ele é marrom, Isso. o café. É importante dizer isso, né? Que o café, ele é marrom. Ele não tem que ser preto. Ele Ele não tem não que tem que ser ser preto. escuro na xícara. Por quê? Isso é uma. Mas também, Matheus, é uma questão de cultura. É cultural nosso, né? Achar que um café escuro na xícara, ele é um café forte, né? Ele não, ele é um café torrado, mais torrado. É só o tom de torra que determina a cor dele na xícara, né? Certo. Porque assim, ó, quando eu gosto sempre de explicar para meus clientes que eu tenho oportunidade, né? Alguns clientes que me chamam, perguntam e tudo. Eu sempre gosto de explicar isso. Porque as pessoas falam assim: ah, esse dourado, esse café meu, o torra média meu tem uma embalagem dourada, né? Dourada. E aí o pessoal, nossa, esse café dourado seu ele é fraco. Ele é um chafé, né? Aqui em Minas gostam muito de falar do chafé. E aí eu explico, falo assim, olha, na verdade, o dourado, o café claro, ele é mais forte do que o café vermelho, que tem a torra intensa. É Aí a sério? pessoa, por quê? Ué, Porque quando eu torro muito o café, ele expele todos os óleos essenciais dele. Quando eu torro pouco, o óleo está todo dentro dele. Se você fizer o seu café e olhar para dentro dele, ele é meio gorduroso. Você olha assim uma certa gordura por cima dele. O óleo está todo ali. Então você consegue tomar a essência do café está toda ali. Então o café torra média em que pese a cor dele seja clara na xícara, ele é mais mais forte, ele tem forte. mais café, ele tem mais os óleos essenciais do que o café mais torrado, Olha aí, cara. entendeu? Isso E as aí é, pessoas têm isso aí é essa legal. e as pessoas têm essa definição do café Exatamente. escuro que é forte. Não, Mas assim, e aí confunde o amargor, né? Aí toma aquele o café e faz amargor porque assim. ele é forte, não, ele é mais Não, amargo, ele ele é é mais mais amargo, mas não é escuro, mais forte. Perfeito, entendeu? entendi. Pô, Entendeu? que bacana, muito legal. Então, E isso assim, e o método em casa, né? Vou chamar assim. Você já deixou bem explicado aí que até você chegar na mesa do consumidor, várias coisas influenciam para o café. Acho que isso aí ficou bem claro. Mas em casa, assim, o método de preparo vai influenciar também? Exemplo, se eu fizer ele colocando a água assim, né, girando a água, ou jogando a água direto, se eu usar uma prensa francesa, isso vai diferenciar também no café ou não? vai, vai Vai e influenciar. vai influenciar. E tem tudo a ver também com essa questão assim, como é que eu posso dizer? Do encontro da água com o café. Então, assim, ele tem um tempo que hoje a gente, né, fala ali que de 3 minutos e meio de infusão, né, que é importante ter, para que você estratifique tudo de bom do café, mas se passar, não estratifica muito. Então tem um tempo ideal ali, que é de 3 a 3 minutos e meio de infusão, para que ele estratifique assim, o ideal do café, vamos dizer assim, o ponto ótimo. Entendeu? E esse ponto ótimo, na verdade, ele vai muito também ao encontro do seu paladar. Né? O que você quer do café? Você quer um café mais cítrico? Você quer um café mais adocicado? Você gosta do amargozinho do café? Tem gente que gosta de Giló, de Urubeba, tem gente que tem um paladar pro amargo, né? Sim, Não, sim, não é aham. só né? Não é uma crítica. Tem gente que tem paladar pro amargo, por exemplo, falando de bebida alcoólica, tem gente que gosta de Campari, que é uma bebida muito Muito amarga. amarga. Então, e o Sim. café também, o amargor do café também tem paladar para ele, né? Então, se você quer um pouquinho, até o café claro, o café torra média, você consegue extrair um pouco de amargo dele se você estratificar ele mais. Se você deixar ele mais em infusão, né? Então, tem Bom, toda a diferença. Hoje nós temos métodos aí, por exemplo, o coado normal, que é o Melita, né, que a gente chama aquele filtro de papel Melita. Na verdade, Melita é uma sim, marca, mas foi a que sim, criou o método, então que é sim. o mais tradicional. Você tem aí o Arius V60, que é uma técnica japonesa, é quase a mesma ideia do Melita, mas ele tem uns aspiraizinhos que ele consegue circular mais o café e Uhum. extrair mais do café e entrar mais, fazer mais contato da água com o café. Você tem a prensa francesa, que exige uma moagem um pouquinho mais grossa, mas é perfeito também, porque
ele faz a infusão do café perfeito, e ali você deixa 2 minutos e meio naquela infusão, água a 90 graus, aquela história toda, né? E aí você Sim, serve na própria prensa, né? Então, cada tipo. E aí, assim, eu encorajo as pessoas a testarem, comprarem os métodos, né? sim, E se identificar com o melhor que ela gosta, não tem um padrão. Igual eu falei, tem gente que gosta de prensa, tem gente que gosta da moca, aquela italiana, que você coloca o sim. pó embaixo, no meio, na verdade, a água embaixo, ela ferve, passa pelo pó e serve o café em cima, né? É um método Caramba. de infusão também, a água evapora, passa pelo café e vira líquido de novo em cima e você tem o café ali, né? Sim, sim, sim. Ela É, passa hoje pelo pó. eu gosto muito não em casa, né? Mas quando você sai para tomar um café, eu gosto muito do V60. Eu tento V60. Pois procurar é. tomar um V60. Isso. Eu gosto Você já ouviu bastante. falar na Clever? A Clever também é Não. interessantíssima. A Ah, Clever, é? ela Como é tem que é o a Clever? mesmo. Hã? Como é que é a Clever? Então, a Clever, ela tem o mesmo formato de um filtro V60, só que ela tem uma válvula embaixo. Então, ela fica em infusão. Aí, quando chega no tempo, né, que ela sugere ali, você coloca ela na xícara e ela desce o café. Na hora que você põe Ah, na legal. xícara, ela tem uma válvula que prende. Então, Ah, assim, ela é entendi. muito interessante também. É um método muito Bacana. interessante. Método Clever. Clever. Tá, vou Isso. começar a reparar nos Repara. cardápios para Isso. experimentar. Também Já tem também. ele diferencia. Não, eu já tomei uma vez, mas foi assim, aquelas coisas que você faz assim, uma vez na vida, outra vez na morte, porque é muito caro. Eu Sim. experimentei uma vez o café de Jacu. Ah, não, é. É o café do Jacu. É um processo muito Rapaz, caro, né? é muito caro. É. Você conhece como é que funciona desde o início? Assim, Conta aí pro pessoal como é que funciona. então, na verdade, ele é os pássaros, né? Que o jacu é um pássaro e Sim. ele come as sementes. Eles são criados, né? Para ali só comendo essas sementes e eles, na hora que eles, né, expelem, né? O grão, aí sim eles pegam esse grão, limpam, faz todo o processo e fazem o café. O que eles dizem? Que a fermentação né, no estômago, vamos dizer assim, né, dentro do pássaro, é que dá o sabor diferenciado do café. Entendeu? Que Tá, então esse quando você café diz, ele é fermentado no pássaro, né, dentro do pássaro. então quando você diz espelico, eles defecam. Isso, Quando quando o eles pássaro defecam. defeca, Isso. e aí, ou É, seja, então, gente, quem tomar café de jacu sabe que você está tá tomando um café que veio da bosta de um passarinho. é Mas, isso. assim, É isso, é um foi bom. processo. É, Eu experimentei e realmente é bom. Não sei se vale o que vale, não sim. sei, assim, É porque assim, para mim, não foi uma coisa que, ai meu Deus do céu, fez uma diferença. Não, beleza, assim, legal, e ok. eu acho assim, as pessoas têm que viver experiências. É uma experiência, Sim, não é um é café uma do dia a experiência. dia. Não é um café Não, do dia a de dia, jeito não, nenhum. não justifica, né? Eu penso que não justifica, mas eu acho que tem que viver a experiência sim, né? Vai Sim, lá, sim, toma um café, paga caro, né? A gente às vezes paga caro em algumas coisas para viver a experiência, não é só o café. Você não está tomando um café, você está vivendo uma experiência ali. Pela experiência vale. Mas assim, valeu. igual você falou, não é uma bebida, nossa, né? Nunca mais vou tomar um negócio desse, né? Assim, É, igual a sim. esse, comparado. Não, não é. É um café e Não, tudo, tem o seu sensorial, tem o seu valor ali, e é muito caro pelo processo, né? Imagina, sim. Não, você, você tem que né, cuidar dos passarinhos, tudo, é um fazenda, processo muito caro. Então, assim, é caro não, por isso também, não é só porque, o que que ele tem de mais? O que que ele tem de mais é o processo que é caro, né? é isso, ponto. É isso. Entendi. E antes, você falou aí de Rondônia, da Bahia e do Espírito Santo. Tem não vou falar de Minas Gerais, todo mundo sabe que Minas Gerais, inclusive historicamente aí, Brasil Império, enfim, né? Vamos voltar depois aí, ensino fundamental médio, para lembrar. Mas tem alguma região no Brasil que está emergente assim na produção do café? Tá, antes de responder essa sua pergunta, eu vou fazer justiça com São Paulo, tá? Porque São Paulo também é um produtor de café. E hoje nós temos 4 regiões que produzem cafés especiais, assim, cafés muito bons. Não só especiais, mas cafés muito bons. Certo. Mesmo falando de commodities, tá?
Três regiões estão em Minas, que é sul de Minas, Cerrado Mineiro e Matas de Minas. Cerrado Mineiro é Patrocínio, aquela região ali do Triângulo. Patos de Certo. Minas, Uberlândia, são bons produtores. São regiões com indicação geográfica. Indicação geográfica é quando você vê um café com essa indicação, é um café que ele realmente foi produzido e teve todo o controle naquela região. Legal, E Matas de bacana. Minas é a nossa região aqui, Manhuaçu, Perfeito. Manhumirim, Alto Caparaó, né? Sul de Minas, Varginha, Três Pontas, Três Corações, uma região muito boa. E a Alta Mogiana, que é São Paulo, né? Que é o interior de São Paulo. De Franca para baixo ali, até Espírito Santo do Pinhal, que vai dividindo ali com o sul de Minas. Também é uma Legal. região muito boa e é uma região de indicação geográfica. Então, fazendo É, essa justiça aí a São Paulo, né? perfeito. Vamos responder sua pergunta. Chapada Diamantina, na Bahia, está entrando como indicação geográfica, está ganhando selo agora. Olha que Então, bacana. assim, é bom experimentar um café de lá também. A de montanha, né, tem um projeto para trazer cafés dessas regiões também. E a gente vai Legal. trazer, com certeza, num futuro breve aí, um lote de café da Chapada Diamantina. Esperem Maravilha. que vocês vão ter aí para provar. Ah, com certeza. Quem gosta de café Entendeu? tem que experimentar sempre do melhor aí. E tem alguma, assim, beleza, no Brasil entendi. Você chegou já a fazer alguns experimentos internacionais, assim, tem alguma tendência diferente ou não, hein? Ou aqui no Brasil a gente tem tudo que a gente precisa para ter um café muito gostoso? Tem. Porém, quando a gente. Eu fiz curso de classificação e degustação de café, curso de torra, eu fiz um Prec Grader já, que é um curso que em patrocínio, a Savassi, né? Que é a Savassi Agronegócios, ela Sim, tem um curso exclusivo dela, que é o Profissional Master Tasting, né? Que é o profissional que vai ali, que vai trabalhar o sensorial para esse café. E nesses certo. cursos, eles trazem vários cafés, né? E eu tomei um café da África do Sul. Rapaz, É mesmo, cara. é diferente. É uma pena que a gente não possa importar esses cafés crus. Ah, Porque, entendi. entendeu? Nós temos uma. Né, nós somos os maiores produtores, não faz sentido você importar café cru, né, in natura, né? Mas é uma pena, porque tem muitos cafés bons, assim, lá fora também. Mas é uma Assim, regulamentação do governo, é protecionismo do mercado. do Não governo deixa. brasileiro. Não deixa. Entendi. Você consegue trazer para curso. Se você comprovar que você vai dar curso igual a Savassi, tudo, ela consegue Sim, importar para isso. Mas para comércio, entendi. tudo não pode. Entendi. É regulamentado. Mas seria interessante, assim. Igual eu falei, o Brasil não perde nada, tá? Para ninguém, tanto em quantidade, Sim, é o maior produtor, a gente produz quase 70 milhões de sacas por ano, né? sim, Então, assim, o segundo lugar é 27, que se eu não me engano é Vietnã, né, com 27 milhões. Então, assim, a gente está muito na frente sim. do segundo colocado, vamos dizer assim. E de qualidade também a gente não perde. Né? Os nossos cafés são os mais conceituados lá fora. A Colômbia tentou esse título, fez um marketing muito bom, né? Fez. Fez um Muito. Muito marketing em muito bom. filme, né? Todo mundo Muito em fala do café filme de colombiano, Hollywood, né? Muito filme de tudo. Hollywood, café colombiano, sim. Sim, mas porque eles são bons de marketing. Mas o café nosso não perde, entendeu? Ah, Pro café deles bacana. de jeito nenhum. A gente tem Ah, muito café bom. bom, muito café pontuado, muito café que ganha prêmio internacional. Né? Bacana. Então, assim, o nosso café não perde. Mas tem cafés muito bons lá fora. Mas eu tomei Ah, um muito bom. café, agora eu não vou saber se é o da África do Sul, eu não vou poder te dar essa certeza. Mas cara, o café tinha gosto de pêssego, Nossa, natural. Que coisa interessante. caramba. E assim, e é uma coisa que assim, é uma explosão no paladar, né? Porque você vai tomar um café, você Sim. vai, você vai imaginar que você vai sentir um frutado, Sabor de nesse nível, pêssego, né? Sim. entendeu? E é Caramba. muito gostoso, assim. Igual eu falei, assim, seria muito bom se a gente pudesse compartilhar, né? Essa experiência, né? Mas é interessante, é muito bom. Pô, que legal, cara. Que bacana. Olha, a gente está chegando aqui no final aí do nosso podcast. Foi
muito Que legal. enriquecedora aí a nossa conversa. Eu vou deixar aí, então, um espaço para você. Vamos lá. Se você pudesse dar. Eu acho que você já falou, né? Mas para a gente tentar resumir aí, dar uma dica para quem quer começar a tomar um café melhor, o que a pessoa pode. Ou a pessoa, aquela pessoa assim, cara, eu não consigo gostar de café de jeito nenhum. Que dica que você daria para quem quer. Não, eu quero entrar nesse mundo de café, eu quero experimentar, eu quero sentir esses sensoriais. O que você falaria para essa pessoa? Pai, olha, comece com um café, uma torra próxima da que você já conhece, mas com a garantia que seja um café gourmet ou especial. Perfeito. Frequente cafeterias em que ofereçam um café e pelo método filtrado, tá? Porque o expresso, ele é bom também, mas é assim, você não consegue, o café expresso, ele é uma moagem muito fina. Então as pessoas vão na cafeteria, tomam um café expresso com aquela ideia, né, vai me dar uma força aqui depois do almoço, né, para continuar Sim, a tarde tudo. Mas assim, vai numa cafeteria que ofereça cafés do método coado, entendeu? Peça cafés especiais, comece a abrir mesmo o paladar, a mente para outros sabores, assim, para diferenciar um pouco, assim, como é que eu posso dizer? É justamente abrir a cabeça para outros paladares, né? perfeito. Então, assim, e comece a fazer em casa, comece a comprar um café torra média, né? Legal. Veja, tem vários vídeos na internet ensinando como é que faz a clever, ensinando como é que faz na prensa. Comece a ver esses vídeos. Né? A de montanha tem até no Instagram dela, a gente ensinando fazendo no V60, né? Na Ah, Ario, legal. entendeu? Então, como é assim, abra para novos paladares. Eu acho que o primeiro passo é abrir para novos paladares, frequentar cafeterias que é, ofereçam cafés coados, café de qualidade Perfeito. e tente comprar no mercado. Outra, quando olhar no mercado, procure validades, assim, fabricação de pouco prazo, de 10, 15 dias. Né? O café Perfeito. gourmet que está lá na gôndola 3 meses, você não vai sentir, porque ele perdeu Entendi. muito já da qualidade dele. Por mais que a embalagem seja uma embalagem boa, fechadinha e tudo, ele começa a perder. Então, dê preferência para cafés com torras recentes, né? A de montanha, Certo. ela sempre informa, a gente torra semanal, né? No máximo que a Legal, gente passa é legal. de uma semana para outra. Então, assim, na de montanha, o máximo que você vai tomar é um café de 15, 20 dias ali, de torra. Perfeito. Até um mês tá valendo, entendeu? Por isso que a gente não sugere também que você compre café, faça estoque de café, né? Sim, A gente tem sim. entrega semanal, então assim, sei lá, compra para semana, para 15 dias, no Entendi. máximo um mês para o café seu, para você ter um café sempre fresco na sua casa. E Ótimo. aí você vai começando a Perfeito. abrir. Gente, quem começou a tomar café Torra Média, eu acho que você, Matheus, é uma prova disso, né? Eu Sim, já sim. deu seu Com testemunho. certeza. Com É difícil certeza. voltar porque você começa a sentir o gosto real do café. E aí Verdade. é um caminho É sem volta, verdade. viu? É verdade. Sem fazer. Ó, já, aliás, já fazendo propaganda, pessoal, café de montanha, o Torra Médio, o pacote dourado, é muito bom. E aproveitando essa deixa, como é que então o pessoal te acha aí, Anet? Como é que o pessoal encontra de montanha? Como é que entra em contato para poder adquirir seus produtos? Olha, nós temos o WhatsApp, né? Perfeito. E posso falar o WhatsApp? Pode, fica à vontade. Fala suas redes, fala o Tá. WhatsApp. E depois eu, O eu vou WhatsApp. colocar lá na descrição. Pode deixar. Beleza. Então o nosso WhatsApp, que é 61992152755, e o Instagram, @de Montanha Cafés, né? Se você não Perfeito. quer pedir pelo WhatsApp, vai lá no Instagram, deixa a mensagenzinha lá que a gente entra em contato. Se quiser deixar o WhatsApp também, a gente manda o folder toda semana, tá? Deixa lá o seu contatozinho lá. Segue a gente na rede, né? @de Montanha Cafés. A pronúncia é de montanha, mas escreve de Montagna, né? É o de montanha italiano, né? Perfeito. Então é Maravilha, de maravilha. Montagna Cafés, @de Montagna Cafés, tá bom? Segue a gente Maravilha. lá e peça, experimente. Toda semana a gente Va- tem entregas aí em todo o Distrito Federal. E vale a pena, pessoal. Realmente, sua testemunha vale bem a pena. Bom, pessoal, chegamos ao fim aqui de mais um episódio. Anet, queria te agradecer
Há um monte. Sei que você está viajando aí, viajando a fazer seus negócios, arrumou um tempinho na agenda para conversar com a gente. Muito obrigado, foi muito legal, né? Acredito que o pessoal aprendeu bastante aí. Talvez a gente pudesse falar mais uma hora, talvez a gente pode até marcar um dia a parte 2 para detalhar mais o processo, Sim, mas pode acredito ser. que já deu para esclarecer bastante coisa sobre o café, tá bom? Legal. Muito Agradeço obrigado, também, viu, Matheus. Anete? Agradeço demais. Foi muito boa a oportunidade. É sempre bom falar sobre café. Sempre bom. Café é uma Ah, paixão. que bom, cara. E você conseguiu transformar a paixão como fonte de renda, e isso é o sonho. Está vivendo o sonho aí Sim, de com muita certeza. gente. Pessoal, então Beleza. muito obrigado, obrigado por quem acompanhou. Não deixe de seguir a gente lá no YouTube, no Instagram. Deixe o like e já se inscreva para você receber as novidades dos próximos episódios, tá bom? Valeu, pessoal. Obrigado, Anet. Abraço, Forte boa abraço, até a noite. próxima aí. Até.